O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Naidiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago as atualizações das previsões para a região sudeste. O destaque ainda continua sendo a atuação de um fenômeno Laninha, que tem variado de fraca a moderada intensidade, por isso que em alguns momentos seus efeitos não são tão marcados, como por exemplo agora no início da primavera, que vem chovendo de forma intensa e acima do normal sobre as áreas mais ao sul do Brasil. Mas os efeitos da Laninha devem ser mais efetivos a partir de novembro e principalmente no decorrer do verão, quando são esperadas chuvas mais expressivas sobre a metade norte do Brasil. Isso inclui as áreas mais ao norte do sudeste e uma redução das chuvas nas áreas mais ao sul, o que também pode trazer uma irregularidade maior das chuvas, principalmente para o estado de São Paulo. A Laninha deve persistir pelo menos até o trimestre janeiro, fevereiro e março, como mostram as barras em azul que indicam probabilidade de ocorrência da Laninha. A partir do trimestre fevereiro, março e abril, a probabilidade para a ocorrência de neutralidade climática se torna maior, ou seja, deveremos ter uma transição da Laninha para um período neutro entre o final do verão e o outono de 2023. Com essa transição, os efeitos da Laninha passam a ser menos efetivos no início do próximo ano. Quanto às expectativas para a região sudeste, o mês de novembro deve ser mais chuvoso sobre a metade norte da região. Os corredores de umidade devem se formar com maior frequência sobre a metade norte do país, trazendo mais umidade e condições para chuvas mais expressivas para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e algumas áreas aqui entre Rio de Janeiro e norte de São Paulo. Nas áreas em tons de azul, se espera o desvio positivo de precipitação mais acentuado, então teremos maiores períodos mais prolongados de chuvas expressivas. Já em São Paulo, partes do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e algumas áreas do Rio de Janeiro, a gente deve ter uma irregularidade maior, ou seja, pode faltar chuvas em alguns momentos e o desvio deve ser negativo. Então, em algumas áreas do estado de São Paulo, a gente já pode ter déficit hídrico, pode faltar umidade no solo. E deve se acentuar ainda mais no mês de dezembro. O mês de dezembro é um dos meses mais chuvosos do ano, então esse desvio negativo da precipitação não significa ausência de chuvas, só que os eventos não devem ser suficientes para atingir a média. Deveremos ter maiores períodos de tempo seco e com isso há um risco para o déficit de umidade no solo se acentuar e pode faltar umidade para o desenvolvimento de algumas culturas. Por outro lado, as áreas mais ao norte, como é o caso do Espírito Santo e norte de Minas Gerais, que devem ter chuvas acima da média, nestas áreas onde já costuma chover muito em dezembro, há um risco maior para períodos de invernada. Isso continua também no mês de janeiro, que é um dos meses mais chuvosos sobre o interior do sudeste. A previsão é de desvio positivo de precipitação para grande parte do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Neste mês também o desvio positivo pode chegar ao Rio de Janeiro e algumas áreas de São Paulo. Isso indica um risco maior para a invernada, o que pode afetar desenvolvimento de lavouras e o período de colheita. Algumas áreas já começam a colher as culturas de verão, como é o caso da soja, a partir de janeiro, e períodos de invernada podem ser prejudiciais. As áreas entre o interior de São Paulo, sul e principalmente oeste continuam com risco maior para estiagem, então pode faltar umidade no solo nestas áreas, porque existe um risco maior para irregularidade desde novembro até o mês de janeiro. Quanto às temperaturas mínimas mais amenas no decorrer do próximo mês, e o calor pode ser mais intenso do que o normal em algumas áreas entre o estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, principalmente em São Paulo, com risco maior para a irregularidade das chuvas em novembro, o calor pode ser mais intenso. Enquanto nas áreas mais ao norte, com a expectativa de aumento das chuvas, o calor não deve ser tão expressivo. Mesma condição válida para dezembro, quando tem previsão para muita chuva no interior de Minas Gerais, a expectativa é para temperaturas um pouco mais amenas. Em janeiro também, as temperaturas não devem se elevar tanto. É claro que vai fazer o calor normal da época do ano, afinal estaremos no verão, mas as temperaturas não devem atingir valores extremos, porque tem previsão para chuvas acima do normal para a época do ano. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sudeste. Eu volto no próximo mês com novas informações. Até mais! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.